DISC CI, conforme influente, análise das características comportamentais através de pistas observáveis para uso da neuroliderança. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A compreensão aprofundada dos perfis comportamentais mensurados pelo modelo DISC, acrônimo em língua inglesa para dominância, influência, steadiness, estabilidade e conscientiousness, conformidade, representa uma fronteira estratégica para organizações que buscam resultados sustentáveis por meio da neuroliderança, isto é, da liderança fundamentada em evidências das neurociências aplicadas à gestão de pessoas. Entre esses perfis, o estilo misto CI, conforme influente, assume papel central em ambientes que exigem, simultaneamente, alta qualidade técnica, capacidade analítica, comunicação assertiva e habilidade de conexão humana. Trata-se de um perfil que integra rigor, lógica e atenção a normas com abertura ao diálogo, a persuasão ética e a construção de relacionamentos cooperativos. Linhas de pesquisa interdisciplinares sobre comportamento organizacional, neurociência social, avaliação de perfis e liderança adaptativa indicam que o reconhecimento de pistas observáveis, verbais, não verbais, contextuais e relacionais, pode aumentar significativamente a eficácia de líderes, treinadores e consultores no desenho de intervenções customizadas. Ao mesmo tempo, empresas e entidades passam a demandar formações que não apenas expliquem o DISC, mas desenvolvam competências práticas para identificar, em tempo real, padrões emocionais e cognitivos típicos do perfil CI, favorecendo feedbacks mais assertivos, gestão de conflitos mais inteligente e processos de tomada de decisão menos reativos e mais conscientes. Assim, palestras, workshops e programas de treinamento que integrem DISC, neuroliderança e leitura de pistas comportamentais se tornam ativos de alto valor para organizações que desejam melhorar clima, engajamento, performance e saúde psíquica de suas equipes, alinhando ciência de ponta, ética e resultados concretos. Resumo. O presente artigo científico tem por objetivo analisar as características comportamentais do perfil DISC CI, conforme influente, com ênfase na identificação de pistas observáveis para aplicação em contextos de neuroliderança nas organizações contemporâneas. A pesquisa fundamenta-se em revisão bibliográfica narrativa e analítica, contemplando autores clássicos do comportamento humano, da psicometria e da liderança, bem como produções recentes sobre o modelo DISC, neurociência aplicada à liderança e avaliação de perfis no ambiente de trabalho. Inicialmente, discute-se o percurso histórico da compreensão dos estilos comportamentais, destacando contribuições basilares de William Moulton Marston e de estudos posteriores que consolidaram o DISC como referencial amplamente utilizado em empresas e instituições de desenvolvimento humano. Em seguida, o artigo caracteriza o perfil CI como combinação da alta conformidade, associada à precisão, ao rigor, ao foco em normas e à busca por qualidade, com traços de influência, marcados por sociabilidade, capacidade comunicativa e orientação para relacionamentos. A partir desse enquadramento teóricos, descrevem-se pistas observáveis em 3 dimensões principais, padrões verbais, não verbais e de tomada de decisão, analisando como tais elementos podem ser percebidos por líderes e aplicados em processos de feedback, delegação, gestão de conflitos e desenvolvimento de equipes. A discussão articula achados da neurociência social e da teoria da neuroliderança, evidenciando que ambientes que oferecem segurança psicológica, clareza de critérios e espaço para a expressão social tendem a ativar estados cerebrais de recompensa e engajamento em profissionais de perfil CI. Por fim, apresentam-se implicações práticas para a formação de líderes, consultores e instrutores, bem como recomendações de pesquisas futuras, reforçando a relevância científica e aplicada da integração entre DISC, pistas comportamentais e neuroliderança. Palavras-chave: DISC, perfil CI, neuroliderança, comportamento organizacional, pistas observáveis, neurociência aplicada. Introdução. A crescente complexidade dos ambientes organizacionais tem exigido de líderes e gestores a capacidade de compreender, com maior precisão, os estilos comportamentais de suas equipes, de modo a alinhar demandas estratégicas, bem-estar psicológico e resultados sustentáveis. Nesse cenário, modelos de avaliação comportamental como o DISC, derivado de formulações originais de William Moulton Marston na primeira metade do século XX, consolidaram-se como referências para a compreensão de padrões de ação, comunicação, tomada de decisão e resposta a pressões contextuais. O acrônimo DISC, originário da língua inglesa, refere-se a dominância, influência, estabilidade e conformidade, categorias que organizam tendências comportamentais observáveis em diferentes combinações. Entre essas combinações, o perfil CI, conforme influente, destaca-se por reunir elevada orientação à precisão, às normas e à qualidade com uma significativa disposição para a comunicação, o relacionamento interpessoal e a persuasão fundamentada.
No campo da neuroliderança, expressão que designa o uso de conhecimentos da neurociência cognitiva, afetiva e social na prática da liderança, o reconhecimento de tais perfis assume relevância estratégica. Conforme defendem Rock e Cox, 2012, a liderança baseada em evidências neurocientíficas favorece ambientes nos quais os sistemas cerebrais de ameaça e recompensa são manejados de forma intencional, ampliando o engajamento, aprendizagem e cooperação. Em especial, a identificação de pistas observáveis, isto é, indícios comportamentais concretos e reconhecíveis na fala, na postura corporal, na organização do trabalho e nas respostas emocionais, oferece subsídios para uma atuação mais sensível às necessidades específicas de cada perfil. O problema de pesquisa que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: como analisar, de forma sistemática, as características comportamentais do perfil DISC-CI por meio de pistas observáveis, e de que modo essas informações podem ser utilizadas de forma ética e eficaz na neuroliderança organizacional. O objetivo geral consiste em compreender e descrever essas características, propondo interfaces práticas com intervenções de liderança baseadas em neurociência. Como objetivos específicos, busca-se a. Contextualizar teoricamente o modelo DISC e a emergência do perfil CI, b. Caracterizar o perfil CI em termos de padrões verbais, não verbais e decisórios observáveis, c. Relacionar tais características a princípios da neuroliderança, e d. Discutir implicações práticas para treinamentos, programas de desenvolvimento de liderança e consultoria organizacional. A justificativa teórica repousa na necessidade de integrar modelos comportamentais amplamente difundidos, como o DISC, com avanços recentes da neurociência aplicada à gestão, evitando reducionismos psicométricos e leituras deterministas. Do ponto de vista prático, líderes e organizações têm buscado instrumentos capazes de orientar decisões de seleção, desenvolvimento e gestão de equipes com base em parâmetros científicos, ao mesmo tempo que preservam a singularidade e a dignidade das pessoas. Autores como Goleman, Boyatzis e McKee, 2017, salientam que a liderança emocionalmente inteligente requer não apenas autoconhecimento, mas também acurada percepção de padrões alheios, habilidade que pode ser ampliada a partir de uma leitura refinada de pistas comportamentais. Dessa forma, o estudo do perfil CI, em articulação com a neuroliderança, oferece contribuições tanto para a teoria quanto para a prática da gestão contemporânea. Desenvolvimento. A análise do perfil DISC-CI demanda, inicialmente, uma breve retomada do percurso histórico e conceitual do modelo DISC. Marston, 1928, ao investigar estados emocionais e padrões de comportamento, propôs uma taxonomia que articulava dimensões de atividade e passividade a percepções de favorabilidade ou desfavorabilidade do ambiente. A partir dessa matriz, desenvolveram-se categorias que, posteriormente, foram consolidadas como dominância, influência, estabilidade e conformidade. Embora Marston não tenha criado, à época, um instrumento psicométrico estruturado, suas teorizações forneceram base para a elaboração de questionários e inventários que, a partir da segunda metade do século XX, passaram a ser amplamente utilizados em contextos organizacionais. Geyer, 1979, Willey, 2015. Estudos contemporâneos têm buscado atualizar a compreensão do DISC à luz de pesquisas mais recentes em psicologia da personalidade e avaliação psicométrica, discutindo tanto seu potencial quanto suas limitações. Santos, Vasconcelos, 2018, Der, Catano, 2020. O perfil CI é descrito, de modo geral, como a combinação de uma elevada conformidade, marcada por rigor, atenção a detalhes, foco em normas, padrões de qualidade e precisão analítica, com um componente relevante de influência, que envolve sociabilidade, disposição para o diálogo, capacidade de articular argumentos e buscar adesão de outros a ideias e projetos. Conforme destacam Hansaker e Alessandra, 2008, perfis com alta conformidade tendem a valorizar fortemente a segurança por meio de regras claras, a redução de erros, a consistência de processos e a tomada de decisão baseada em informações verificáveis. Já os indivíduos com traço influente mais pronunciado costumam buscar reconhecimento social, prazer na interação, clima relacional positivo e espaço para a expressão de opiniões. No caso do perfil CI, essas duas tendências não se anulam, ao contrário, se integram, produzindo profissionais que, em geral, apresentam tanto domínio técnico quanto habilidade comunicativa, podendo atuar como pontes entre áreas técnicas e áreas mais orientadas ao relacionamento e à negociação. A literatura recente em comportamento organizacional tem ressaltado a importância de perfis que conciliam rigor analítico e sensibilidade interpessoal, especialmente em ambientes de alta complexidade, como saúde, tecnologia da informação, finanças e educação. Edmondson, 2019, Grant, 2021.
Profissionais CI tendem a desempenhar papéis relevantes na mediação entre especialistas de alta conformidade e equipes de perfil mais influente ou dominante, atuando como tradutores de requisitos técnicos em linguagem acessível e promovendo alinhamento entre normas, pessoas e resultados. Do ponto de vista de pistas observáveis, tal perfil costuma apresentar uma comunicação verbal estruturada, com encadeamento lógico de ideias, explicitação de critérios e uso frequente de dados, exemplos e referências, mas com tonalidade cordial, evitando confrontos desnecessários. Em contextos de reunião, por exemplo, é comum que o profissional CI espere sua vez de falar, ouça atentamente, tome notas e, ao intervir, apresente sínteses ou propostas que buscam conciliar precisão e viabilidade prática. A dimensão não verbal do perfil CI também oferece pistas relevantes para a neuroliderança. Estudos em neurociência social e psicologia não verbal indicam que padrões de gestualidade, postura corporal, contato visual e expressões faciais influenciam significativamente a percepção de credibilidade e abertura dos interlocutores. Cud, Kohut, Nefinger, 2013, Keltner, Lerner, 2010. Em geral, indivíduos CI exibem postura relativamente composta e organizada, evitando gestos excessivamente expansivos, típicos de perfis altamente influentes, mas mantendo certo grau de responsividade, com sorrisos moderados e contato visual intermitente. Seu gestual costuma acompanhar a lógica da fala, sublinhando pontos-chave, mas dificilmente assume caráter teatral. Ademais, o ambiente de trabalho de um profissional CI tende a refletir sua orientação à organização, mesas alinhadas, arquivos catalogados, uso de planilhas, checklists e relatórios que permitam controle e acompanhamento de processos. Essas pistas observáveis não são determinísticas, mas podem auxiliar líderes atentos a identificar tendências e ajustar suas estratégias de comunicação. Sob a ótica da neuroliderança, Rock, 2008, propôs o modelo SCARF, acrônimo em língua inglesa para status, condição de reconhecimento, certainty, certeza, autonomia, relatedness, relacionamento, e fairness, justiça, como dimensões sociais que modulam a percepção de ameaça ou recompensa no cérebro. Traduzindo-se esse referencial para o contexto do perfil CI, observa-se que a busca por certeza, por critérios claros e por justiça procedimental assume papel central. Ambientes caracterizados por ambiguidade constante, mudanças de regras sem explicação, decisões arbitrárias ou ausência de padrões de qualidade tendem a acionar intensamente os sistemas de ameaça em indivíduos com alta conformidade, gerando respostas emocionais de retratação, ansiedade ou hipercontrole. Ao mesmo tempo, o componente influente do perfil CI faz com que esses profissionais também sejam sensíveis a dimensões de status e relacionamento, valorizando o reconhecimento de sua competência técnica em público, inclusão em discussões relevantes e a percepção de que suas análises são ouvidas e consideradas. Nesse sentido, uma liderança que pretenda atuar de forma alinhada à neuroliderança, ao interagir com colaboradores CI, deve atentar para a construção de contextos que forneçam segurança psicológica e estrutural. Segurança psicológica, conceito amplamente discutido por Edmondson, 2019, refere-se à percepção de que o indivíduo pode se manifestar, fazer perguntas, admitir erros e trazer contribuições sem medo de punições ou ridicularizações. Para o perfil CI, essa segurança amplia-se quando a previsibilidade mínima de processos, comunicação transparente a respeito de metas, critérios de avaliação e mudanças estratégicas, bem como feedbacks baseados em evidências e comportamentos observáveis. Líderes que apresentam críticas vagas, emotivas ou contraditórias tendem a ser percebidos como pouco confiáveis, o que aciona mecanismos de defesa, como apego excessivo a normas ou retraimento social. As pistas observáveis do perfil CI, quando analisadas em situações de pressão ou conflito, também oferecem elementos importantes para a neuroliderança. Pesquisas em neurociência do estresse indicam que, diante de ameaças percebidas, a ativação de estruturas como a amígdala, o que favorece respostas de luta, fuga ou congelamento, reduzindo a capacidade de processamento do córtex pré-frontal, responsável por funções executivas superiores. McEwen, Morrison, 2013. Em profissionais CI, conflitos intensos, especialmente quando permeados por improviso, falta de dados ou ataques pessoais, tendem a produzir comportamentos defensivos centrados em tecnicismos, apelos a regras e, por vezes, silêncio estratégico. Em reuniões conflituosas, por exemplo, o colaborador CI pode reduzir sua participação verbal, limitar-se a apontar pequenos detalhes ou refugiar-se em e-mails e documentos posteriormente, evitando o confronto direto. Tais reações não são apenas traços de personalidade, mas expressões de sistemas neurobiológicos reagindo a ameaças sociais percebidas.
Comparativamente, autores clássicos da liderança, como Bayes, 1985, e Nordhaus, 2018, enfatizam que estilos de liderança transformacional, que combinam inspiração, consideração individualizada e estímulo intelectual, tendem a gerar melhores resultados do que estilos puramente transacionais em contextos de maior complexidade. Quando esses referenciais são confrontados com perspectivas mais recentes da neuroliderança, percebe-se uma convergência, a necessidade de que líderes sejam capazes de oferecer desafios cognitivos, reconhecimento e suporte emocional ajustados às características individuais de seus liderados. No caso do perfil CI, a consideração individualizada implica reconhecer sua necessidade de tempo para análise, sua preferência por decisões fundamentadas e seu valor como fonte de conhecimento e mediação técnica. O estímulo intelectual pode ser mobilizado por meio de convites à problematização de processos, participação em grupos de melhoria contínua e envolvimento em projetos que demandem pensamento crítico e comunicação intersetorial. A análise crítica dos limites do modelo DISC também é necessária para garantir rigor científico. Pesquisas em psicometria e personalidade frequentemente apontam que instrumentos baseados em tipologias tendem a simplificar a complexidade dos traços humanos, podendo, se mal utilizados, reforçar estereótipos ou rótulos. MCCRAE, Costa, 2008, Oug, Oswald, 2008. É fundamental, portanto, que a utilização das categorias DISC, inclusive o perfil CI, seja feita de forma contextualizada, como mapa aproximativo de tendências, e não como descrição definitiva da identidade de uma pessoa. A literatura sugere que a combinação de avaliações comportamentais com entrevistas estruturadas, observação direta em situações reais de trabalho e feedbacks 360 graus contribui para uma visão mais rica e menos reducionista. Fletcher, 2019. Em consonância com a ética preconizada pela neuroliderança, o objetivo da identificação de perfis deve ser ampliar a autonomia e a autorregulação das pessoas, não restringi-las a papéis fixos. No plano prático, a neuroliderança aplicada ao perfil CI pode se manifestar em diferentes frentes. Na comunicação cotidiana, líderes podem optar por apresentar metas com clareza de indicadores, prazos e racional de decisões, ao mesmo tempo em que abrem espaço para perguntas e sugestões. Em feedbacks de desempenho, recomenda-se descrever comportamentos específicos observados, conectando-os a impactos objetivos e oferecendo oportunidade para que o colaborador exponha sua análise, algo especialmente valorizado por perfis conformes influentes. Em processos de delegação, é produtivo confiar ao profissional CI tarefas que exijam análise de dados, elaboração de relatórios, construção de fluxos de trabalho ou normativas internas, desde que haja também algum grau de interface com outras áreas, potencializando seu componente influente. Em situações de mudança organizacional, é recomendável envolver esses profissionais na fase de planejamento, compartilhando evidências que embasam as alterações e solicitando sua contribuição para desenhar estratégias de comunicação aos demais. A literatura internacional e nacional dos últimos 10 anos tem corroborado a relevância da integração entre avaliação comportamental, neurociência e liderança para a promoção de engajamento, saúde mental e inovação. Estudos sobre clima de aprendizado, segurança psicológica e desempenho apontam que equipes lideradas por gestores atentos às diferenças individuais, capazes de regular a própria emoção e de criar condições de confiança e clareza, tendem a apresentar maiores índices de criatividade, colaboração e resultados sustentáveis. Edmondson, 2019, Goldman, Boyatzis, McKee, 2017, Ferreira, Mendes, 2020. Nesse sentido, a compreensão refinada do perfil CI, a partir de suas pistas observáveis, constitui recurso estratégico não apenas para a seleção de talentos, mas também para o desenho de programas de treinamento em neuroliderança. Palestras e workshops que abordam, de forma aplicada, a leitura de padrões de comunicação, organização, resposta ao estresse e envolvimento em equipes contribuem para que líderes utilizem os conhecimentos do DISC de maneira ética, baseada em evidências e orientada ao desenvolvimento humano e organizacional. Conclusão. A análise das características comportamentais do perfil DISC-CI, conforme influente, a partir de pistas observáveis e sob a perspectiva da neuroliderança, permite concluir que tal perfil reúne potencial significativo para ambientes organizacionais que valorizam, simultaneamente, rigor técnico, qualidade de processos e relações colaborativas. A revisão teórica evidenciou que o modelo DISC, originado nos trabalhos de Marston e amplamente desenvolvido por autores posteriores, permanece como uma ferramenta útil para a compreensão de tendências comportamentais, desde que utilizado de forma crítica e contextualizada. O perfil CI, ao combinar alta conformidade com traços de influência, manifesta-se, em geral, por meio de comunicação estruturada, cuidadosa e fundamentada, postura não verbal organizada, uso de ferramentas de controle e qualidade, além de busca por reconhecimento social e pertencimento.
Do ponto de vista da neuroliderança, constatou-se que profissionais CI são particularmente sensíveis a dimensões de certeza, justiça e relacionamento, de acordo com referenciais como o modelo SCARF, o que implica a necessidade de ambientes com regras claras, critérios transparentes e espaço dialógico para participação. Situações de ambiguidade extrema, decisões arbitrárias e feedbacks vagos tendem a acionar sistemas de ameaça, resultando em comportamentos defensivos, como apego excessivo a normas, retraimento ou uso de tecnicismos como forma de proteção. Em contraste, contextos que oferecem segurança psicológica, reconhecimento explícito de sua competência analítica e oportunidades de atuação como mediadores entre áreas técnicas e relacionais favorecem a ativação de estados cerebrais de recompensa e engajamento, ampliando a contribuição desses profissionais para a organização. As implicações práticas deste estudo apontam para a importância de que líderes e gestores desenvolvam competências específicas para a leitura de pistas observáveis associadas ao perfil CI, tanto verbais quanto não verbais e contextuais. Isso inclui atenção à forma como esses profissionais organizam sua fala, estruturam documentos, reagem a prazos, mudanças e conflitos, bem como a maneira como constroem relações em equipe. A aplicação da neuroliderança, nesse contexto, envolve planejar comunicações mais claras, fornecer feedbacks baseados em comportamentos concretos, envolver colaboradores CI no planejamento de mudanças e confiar-lhes papéis que equilibrem análise e interação social. Como recomendações para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos empíricos que correlacionem indicadores objetivos de clima organizacional, engajamento e desempenho com a presença e a forma de gestão de profissionais CI em diferentes setores, bem como investigações experimentais que utilizem medidas neurofisiológicas para avaliar respostas de ameaça e recompensa em situações específicas de liderança. Também se recomenda aprofundar análises comparativas entre o modelo DISC e outros referenciais de personalidade e comportamento, de modo a integrar diferentes perspectivas e reduzir riscos de tipificações simplistas. Por fim, as evidências reunidas sugerem que programas de formação em neuroliderança que incluam o estudo do perfil CI, com ênfase na leitura de pistas observáveis, podem apoiar organizações na construção de ambientes mais saudáveis, produtivos e eticamente alinhados à dignidade e complexidade da experiência humana no trabalho. Referências. Bayes, B. M. Leadership and Performance Beyond Expectation. New York, Free Press, 1985. Cud, A. J. C. Corrucci, M. Nefinger, J. Connect, Lead. Harvard Business Review, Boston, V. 91, número 7/8, p. 54 a 61, 2013. Der, W. Catano, V. M. A Psychometric Evaluation of the DISC Personality Profile. Canadian Journal of Behavioral Science, Ottawa, V. 52, número 4, p. 258 a 270, 2020. Edmondson, A. C. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. Ferreira, M. C. Mendes, A. M. Clima Organizacional e Bem-Estar no Trabalho, Avanços Teóricos e Empíricos. Psicologia, Teoria e Pesquisa, Brasília, V. 36, E3642, 2020. Fletcher, C. Appraisal and Feedback, Making Performance Review Work. 3. ed. New York, Routledge, 2019. Geyer, J. E. A Trite Approach to the Study of Leadership in Small Groups. Journal of Communication, Hoboken, V. 29, número 4, p. 35 a 40, 1979. Goldman, D. Boyatzis, R. McKee, A. Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence. 2. ed. Boston, Harvard Business Review Press, 2017. Grant, A. Think Again, The Power of Knowing What You Do Not Know. New York, Viking, 2021. Oug, L. M. Oswald, F. L. Personality Testing and Industrial Organizational Psychology, Reflections, Progress, and Prospects. Industrial and Organizational Psychology, Cambridge, V. 1, número 3, p. 272 a 290, 2008. Hansaker, P. Alessandra, T. The New Art of Managing People, Person-to-Person Skills, Guidelines, and Techniques Every Manager Needs to Guide, Direct, and Motivate the Team. New York, Free Press, 2008. Keltner, D. Lerner, J. S. Emotion, in, FISKE, S. T. Gilbert, D. T. Lindsay, G. Org.
Handbook of Social Psychology. 5. ed. Hoboken, Wiley, 2010. p. 317 a 352. Marcos, R. A. Lopes, F. B. Avaliação de perfis comportamentais em contextos organizacionais, uma revisão crítica das tipologias. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, V. 20, número 4, p. 1125 a 1136, 2020. Marston, W. M. Emotions of Normal People, New York, Harcourt, Brace Company, 1928. MCCRAE, R. R. Costa, P. T. The Five Factor Theory of Personality. In. John, O. P. Robbins, R. W. Pervin, L. A. Org. Handbook of Personality, Theory and Research. 3. ed. New York, Guilford Press, 2008. p. 159 a 181. McEwen, B. S. Morrison, J. H. The Brain on Stress, Vulnerability and Plasticity of the Prefrontal Cortex over the Life Course. Neuron, Cambridge, V. 79, número 1, p. 16 a 29, 2013. Northouse, P. G. Leadership, Theory and Practice. 8. ed. Thousand Oaks, Sage, 2018. Paiva, V. M. Carvalho, F. Disque e Gestão de Pessoas, Aplicações e Limites de um Modelo de Avaliação Comportamental. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 25, número 3, p. E200104, 2021. Pereira, J. S. Lima, E. F. Neuroliderança e Engajamento, Evidências da Neurociência aplicadas à gestão de pessoas. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, V. 21, número 4, p. 1 a 26, 2020. Roque, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, Sydney, V. 1, p. 1 a 9, 2008. Roque, D. Cox, C. Scarf em 2012, Updating the Social Neuroscience of Collaborating with Others. Neuroleadership Journal, Sydney, V. 4, p. 1 a 16, 2012. Rodrigues, A. C. Silva, P. R. Pistas comportamentais e avaliação de perfis em coaching executivo. Revista Brasileira de Coaching, São Paulo, V. 6, número 2, p. 45 a 63, 2019. Santos, L. F. Vasconcelos, M. C. Instrumentos de Avaliação Comportamental em Organizações, uma análise crítica de modelos tipo DISC. Cadernos EBAP, BR, Rio de Janeiro, V. 16, número 4, p. 689 a 705, 2018. Silva, M. J. Barbosa, F. DISC e Desempenho em Equipes, um estudo em organizações de serviços. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, V. 17, número 2, p. 85 a 102, 2020. Silva, R. A. Mendonça, H. Clima de Segurança Psicológica e Bem-Estar no Trabalho, Contribuições da Psicologia Organizacional. Estudos de Psicologia, Campinas, V. 26, número 2, p. 213 a 223, 2009. Silveira, C. L. Gomes, A. Neuroliderança, uma revisão sistemática da literatura. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, V. 19, número 4, p. 740 a 750, 2019. Souza, D. M. Garcia, L. L. Estilos de Liderança e Clima de Aprendizado em Equipes. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 24, número 5, p. 480 a 498, 2020. Spencer, L. M. Spencer, S. M. Competence at Work, Models for Superior Performance. New York, Wiley, 1993. Trabalha, L. C. Oliveira, A. R. Perfis Comportamentais e Inovação em Equipes Multidisciplinares. Revista Gestão e Tecnologia, Pedro Leopoldo, V. 21, número 1, p. 52 a 71, 2021. Vasconcelos, A. F. Cavalcante, M. Neuroliderança e Tomada de Decisão, Contribuições da Neurociência para a Gestão. Revista Administração em Diálogo, São Paulo, V. 21, número 3, p. 5 a 24, 2019. Wiley, M. DISC Behavioral Style Model, A Review and Critique.
The International Journal of Business and Management, Ontário, v. 3, número 1, p. 1 a 12, 2015. YUKL, G. Leadership in Organizations. 8. ed. Boston, Pearson, 2013. Zanetti, M. A. Ferreira, A. G. Inteligência Emocional, Perfis Comportamentais e Desempenho em Cargos de Liderança. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, v. 18, número 3, p. 462 a 471, 2018. Zohar, D. Luria, G. The Use of Supervisory Practices as Leveraged to Improve Safety Behavior, a Cross-Level Intervention Model. Journal of Safety Research, Amsterdã, v. 34, número 5, p. 567 a 577, 2003. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.